Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para a minha irmã, a pastora Paula e toda a sua igreja, suplicando que a graça do Senhor seja sobre vocês, também sobre aqueles que nos ouvirão, seja por retransmissão, ou por esse momento em que a igreja esteja repartindo um pouco daquilo que tem feito através da oração. Eu quero, antes de tudo, estar orando, pedindo a graça do Senhor sobre esse nosso momento, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos: Deus, Tu que és bom, Tu que és maravilhoso, Tua graça nos convida para que nesse momento que teremos, possamos lembrar e expressar toda a gratidão que vem do Senhor. Nós te oramos, te suplicando que o Teu nome seja glorificado, a Tua vontade seja estabelecida. Nós te oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor no Salmo 40, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que pôs no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti, se eu os quiser anunciar, deles falar, são mais do que se podem contar. Salmo 40, dos versos 1 ao verso 5. Irmãos, nesses dias em que a igreja está recolhida, não encolhida, passando por um momento de distanciamento social, em que muitos estão distantes um do outro, mas nessa tarde nós queremos falar um pouco sobre a oração. Porque eu poderia fazer uma pergunta, sei que alguns estão trabalhando, mas grande parte, inclusive eu, tenho estado em quarentena. Sei que nesse espaço longo de tempo em que tenho que conviver em família, sei que muitos têm aproveitado Netflix ou algum outro entretenimento em casa, ou os afazeres normais. Mas eu quero chamar nesse momento a atenção sua e minha também para a oração. Irmãos, nós participamos de um movimento chamado Movimento Nacional de Oração, onde tem feito uma proposta à igreja para que todo meio-dia possamos estar de joelhos. Por essa causa me ponho de joelho, para que intercedamos por todos aqueles que estão envolvidos, que estão resolvendo essa questão. Mas eu gostaria também e aí uma conversa com o Edgar, que é o coordenador, e alguns irmãos ali do MNO, a preocupação do Edgar é que precisamos despertar para a oração. Você e eu precisamos despertar para a oração. E o interessante é que nessa fala ele diz o seguinte: olha, nós temos que orar de maneira tal para que possamos dar a entender ao nosso Deus, que nos conhece, que nos sondas. E o salmista diz que esperou com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para que nesse clamor que temos feito como igreja do Senhor Jesus, a propagação do vírus tem que ser menor do que a propagação da oração. Eu quero convidar você para ter momentos de oração. Não por um momento tão drástico que passamos, não por conta desse momento terrível, no momento em que essa pandemia está dizimando a muitos, e muitos não estão às vezes entendendo que ela é muito séria. Mas a nossa palavra nessa tarde, noite, é que busquemos a oração. O salmista entendeu de que precisava estar orando ao Senhor, porque Ele nos ouve, porque o Senhor, Ele responde. E a Bíblia está recheada de fatos em que o Senhor, quando clamado, Ele respondeu. Podemos lembrar um pouquinho lá do rei Ezequias. Quando o Senhor envia que o profeta Isaías o visite e pede para que ele ponha em ordem toda a sua casa, porque ele morreria.
E a Bíblia diz que ele entrou. Ele entrou em concerto com o Senhor, ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor. E aí, de maneira vinda da parte de Deus, ele diz: olha, Isaías, volta lá e diz ao meu servo que lhe darei mais 15 anos de vida. Amado irmão, amada irmã, ovelhas da reverenda Paula, ovelhas do Senhor, todos que nos ouvem nesse momento, a oração será a nossa solução para esse momento. Vocês têm assistido o bate-cabeça daqueles que administram ou estão ministrando sobre a igreja não, sobre o mundo, sobre as nações, e vários digamos, direcionamentos têm sido dados, mas o principal ensinamento que queremos dar a você nessa tarde e noite, é de que busque ao Senhor, interceda com sua família, interceda com sua igreja. Irmãos, pela onisciência de Deus, eu posso até me esquecer que esse é um tempo que Deus está tirando para tratar com você. Mas eu gostaria que você, irmãos, pudesse lembrar do que o salmista diz no verso 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais que podem contar. Irmãos, tem morrido muitos, vários, mas a misericórdia do Senhor é bem maior. O que conforta, mesmo em meio a dificuldades, é de saber que Deus, não só em jargão que ouvimos muitos falarem, mas eu creio que Deus tem um controle de todas as coisas. A igreja do Senhor Jesus sairá mais forte. A unidade sairemos mais unidos. Mas que aprendamos de que o nosso Deus, na sua infinita e linda misericórdia, Ele trata diretamente com a sua igreja. Ele trata diretamente conosco. Porque o salmista entendeu, e o salmista passou por diversas dificuldades, mas ele entende depois tudo o seguinte: olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O meu clamor, irmãos, nesse momento, é que a nossa igreja busque ao Senhor. É que voltemos a ser a igrejinha da oração, a igrejinha dos milagres. A igrejinha que busca efetivamente a ação de Deus na sua vida. A igrejinha que busca de maneira muito alegre a presença do nosso Deus. E depois disso tudo passar, amados irmãos, nós estaremos fazendo o que disse o salmista no verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, porque muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É essa confiança que você tem que ter no Senhor, que eu tenho que ter no Senhor, porque é o nosso Deus toda honra, toda glória, todo domínio pelos santos. Eu quero encerrar, amados irmãos, lhe motivando a você se agregar aos momentos de intercessão da nossa igreja, aos cultos de oração, pelas lives que têm sido promovidas e pela nossa igreja, porque os nossos pastores têm alimentado as suas comunidades, mas o alimento maior vem daquilo que os nossos pastores têm proferido, que é a palavra de Deus. E volto a dizer no verso 3 para encerrar esse nosso momento: e me pôs um novo cântico na minha boca, e renovou as minhas esperanças, renovou a certeza de que o Senhor é conosco, porque a promessa da paz do Senhor, quando diz que eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a nossa amada igreja em Pão de Açúcar, a pastora Paula. Que Deus abençoe todo o seu povo, que Deus abençoe a minha família, e peço que estejam orando pela nossa vida, para que possamos estar administrando algumas situações que tenham ocorrido no nosso presbitério, no nosso sino da Igreja Nacional. Que vocês orem pelas famílias, pelos irmãos que estão estado na frente do trabalho, para que Deus os proteja, as autoridades constituídas. Quero encerrar, irmãos, com o que disse Jeremias em Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a esperança que tenho e que eu vejo no meu coração é que o Senhor é conosco.
A graça do nosso Deus, as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a minha vida, agora e para todo sempre. Amém.